Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós falaremos sobre os primeiros contatos dos povos portugueses aqui no Brasil. O período que vai de 1500, data da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral, até 1530, é denominado pelos historiadores de período pré-colonial. Nesses primeiros 30 anos, o Brasil foi objeto de pouco interesse para Portugal, que estava mais interessado no lucrativo comércio de especiarias com as Índias, além de não dispor de homens suficientes para povoar todas as regiões descobertas. Outro motivo para explicar o esquecimento das terras brasileiras foi a falta de conhecimento do novo território, principalmente no que se refere à existência de riquezas que poderiam ser exploradas. Ainda assim, enviaram-se as expedições exploratórias de Gaspar Lemos em 1501 e a de Gonçalo Coelho em 1503, navegadores que fizeram o levantamento do litoral brasileiro, realizando observações e descrições sobre suas características geográficas. A economia pré-colonial baseou-se na extração e comércio do pau-brasil, madeira avermelhada encontrada no litoral brasileiro, que já era bastante conhecida na Europa. Dela extraíam corantes que eram utilizados para tingir tecidos. A extração de pau-brasil nas terras brasileiras foi declarada monopólio real, cabendo ao rei conceder a permissão a alguém para explorar comercialmente a madeira. O benefício que a coroa obtinha com a concessão dessa exploração comercial do pau-brasil era uma parcela dos lucros conseguido por quem explorava essa madeira, que era um arrendatário. O primeiro negociante a receber a autorização régia da coroa para explorar a madeira foi Fernando de Noronha em 1502. O ciclo de exploração do pau-brasil foi muito breve, porque era baseado numa extração predatória. Não havia preocupação de repor as árvores derrubadas por meio de replantio, o que resultou num rápido esgotamento desse tipo de madeira. Outro aspecto importante a ser salientado aqui é que a exploração de pau-brasil teve um impacto praticamente nulo na ocupação do território brasileiro. Limitando-se à área costeira, o extrativismo não chegou a gerar núcleos de povoamento permanentes. Além disso, foi a primeira atividade econômica em que os negociantes portugueses empregaram a mão de obra indígena, que foi no corte e no carregamento da madeira para os navios portugueses. Muito comum entre a comunidade indígena durante a colonização do Brasil, o escambo foi utilizado na extração do pau-brasil. Vamos lembrar que o escambo é uma atividade de troca que era utilizada quando não se havia sistema monetário. Essa troca, conhecida também como permuta ou troca direta, envolve apenas coisas, serviços, mas não envolve dinheiro. Lembrando que nessa troca não há qualquer envolvimento de dinheiro. O trabalho decorrente do corte e do transporte da madeira feita pelos índios era pago com utensílios de pouco valor para os colonizadores, como espelhos, facões, perfumes, aguardente. Eram os utensílios que os índios recebiam dos portugueses. Após 1530, o comércio entre Portugal e as Índias entrou em decadência. Neste mesmo período, o litoral brasileiro passou a sofrer ameaças por parte de navegadores estrangeiros e mercenários que contrabandeavam o pau-brasil. Portugal, então, precisou tomar medidas para guarnecer e assegurar a costa brasileira e tirar os invasores do Brasil. Expedições comandadas por Cristóvão Jacques em 1516 e 1519 e ainda em 1526 e 1528 tiveram por objetivos repelir os invasores, mas pouco puderam fazer em razão da enorme extensão do litoral brasileiro. Esses foram os principais fatores que geraram a preocupação com a situação das terras brasileiras, levando a coroa portuguesa a iniciar o processo de colonização. Para prosseguir com o processo de colonização, Portugal recorreu ao sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema já havia sido empregado com êxito em suas colônias na África.
Ele se baseava na adoção de um extenso lote de terras a uma pessoa ilustre e influente do reino, geralmente um nobre rico, que passava a ser donatário e ficava encarregado de empreender a colonização de terra recebida, investindo nela seus próprios recursos. De início, 15 foram os beneficiados agraciados com as capitanias no território da colônia portuguesa. Os escolhidos eram membros da baixa nobreza portuguesa, que a coroa acreditava ter condições para a empreitada da colonização. Esses nobres foram denominados donatários e representavam a autoridade máxima da capitania. O donatário não era dono, mas deveria desenvolver a capitania com recursos próprios, responsabilizando-se por seu controle, sua proteção e desenvolvimento. E ele se estruturava no controle da capitania através de 2 documentos, que era a carta de doação e a carta forral. A carta de doação dava a posse da terra ao donatário e a possibilidade de transmitir essa terra aos filhos, mas não autorização de vendê-la. O documento dava também umas sesmarias, onde se deveria fundar vilas, construir engenhos, garantir a segurança e a colonização através do povoamento. Nela, definia-se que o donatário era a autoridade máxima judicial e administrativa na capitania. Era o capitão donatário que controlava a escravização indígena, aplicação da justiça, penas e recolhimento de impostos. E a carta forral, por sua vez, estipulava tributos e a distribuição dos lucros da produção das capitanias, definindo o que pertence à coroa e o que pertence aos donatários. A carta de doação dava a posse da terra ao donatário e a possibilidade de transmitir essa terra aos filhos, mas não a autorização de vender essa terra. O documento dava também uma sesmaria de 10 léguas da costa, onde se deveria fundar vilas, construir engenhos e garantir a segurança e a colonização através do povoamento. Nela, definia-se que o donatário era a autoridade máxima, judicial e administrativa da capitania. Era ele quem controlava a escravização indígena e a aplicação da justiça, penas e recolhimento de impostos. A carta forral, por sua vez, estipulava tributos e a distribuição de lucros da produção das capitanias, definindo o que pertence à coroa e o que pertence ao donatário. Bom, o sistema de capitanias hereditárias foi bom para a coroa, porque a coroa ela pegava os lucros, mas não foi tão bom assim para os donatários. Estes enfrentavam, desde o início, grandes dificuldades, tendo de desenvolver a colônia com poucos recursos, prejudicados pela distância de Portugal e os ataques indígenas. E por conta dessas dificuldades, o modelo não funcionou tão bem quanto o esperado. Vingaram apenas 2 capitanias, foi a de Pernambuco e a de São Vicente. O fracasso do modelo não fez com que a coroa mudasse seu posicionamento e a estrutura administrativa da colônia. A abolição da hereditariedade foi o primeiro passo nesse sentido, ocorrendo apenas em 1759, definido pelo Marquês de Pombal. As capitanias hereditárias existiram até 1821. À medida que iam fracassando, voltavam às mãos da coroa portuguesa e eram redimensionadas, gerando novas estruturas de administração. O ato de redimensionar, de dar de novo essas capitanias, fizeram com que as fronteiras das capitanias hereditárias moldassem alguns estados litorâneos atuais. Finalmente, diante dos problemas de administração, a coroa portuguesa resolveu, em 1548, centralizar o poder e nomear um governador-geral, que foi Tomé de Souza, para o Brasil, iniciando uma nova fase da história colonial brasileira. Até a próxima aula.